pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Alguma coisa em vocês fez vocês pedirem muito vídeo de voz suave aqui, então eu vou fazer. Deixei o microfone um pouco mais longe, porque dói um pouco a minha garganta fazer voz suave. E eu vou fazer o quê? O que eu sempre faço nesse canal, eu vou ler. Por voz suave ser uma coisa que eu não sou acostumada a fazer, eu não sei se o volume desse vídeo vai estar bom. Isso aí vocês podem me dizer nos comentários. Eu falo um pouco rápido, então eu acho que eu tenho que falar mais leve. Então eu vou falar mais leve. Ok. Eu já tenho aqui um leitinho de soja pra dar aquela molhadinha na garganta, né? E aqui é o já muito conhecido por todos vocês, o livro da mitologia, que eu já li acho que muitas vezes aqui. Então é isso, tem aí uma meditação xamânica no fundo pra você relaxar, entendeu? Se inscreve no canal, dá seu like, comenta aí, deita, sei lá, faz um chá e let's que bora. Vamos saber um pouco mais sobre mitologia grega. Antes, né, um tapzinho de leves. Todo mundo gosta, né, meninas? Eu vou tirar meu ventilador da tomada, que nem calor tá. Pronto, menos poluição visual. Hoje eu vou ler uma das minhas histórias favoritas, que é A Guerra de Troia. Vamos lá, o meu gato, ele rasgou o fitilho do livro, então o fitilho tá pela metade, espero que vocês não notem isso. Então aqui é o capítulo da Guerra de Troia. E vamos iniciar então nossa leitura de hoje. Tem aqui a ilustração do cavalo de Troia. E vamos lá. Esse é o capítulo... Puta merda, tá em número romano. 27. XV2 é 27. Minerva era a deusa da sabedoria, mas, certa ocasião, cometeu uma grande tolice. Resolveu disputar um concurso de beleza junto com Juno e Vênus. O fato se deu assim. Todos os deuses foram convidados para o casamento de Peleu e Tétis, com exceção de Eris. Furiosa por ter sido excluída, essa deusa atirou uma maçã dourada entre os convivas com a seguinte inscrição: para a mais bela. Juno, Vênus e Minerva reclamaram o pomo simultaneamente. Júpiter, evitando ter de decidir uma questão tão delicada, enviou as deusas ao monte de Ida, onde o belo pastor Paris apacentava seus rebanhos, e deixou que ele fizesse o julgamento. As deusas, obedecendo à orientação, apresentaram-se a Paris. Juno prometeu-lhe o poder e riquezas, Minerva, a glória e a fama na guerra, e Vênus, a mais bela das mulheres, para ser sua esposa, cada uma tentando influenciar a decisão em favor de si mesma. Paris escolheu Vênus e deu-lhe a maçã dourada, angariando para si a inimizade das outras deusas. Sob a proteção de Vênus, Paros navegou para a Grécia e foi hospitaleiramente acolhido por Menelau, o rei de Esparta. Ora, Helena, a esposa de Menelau, era a mulher que Vênus havia destinado a Paris, a mais bela de seu sexo. Helena havia sido disputada por muitos pretendentes e, antes de revelar sua escolha por sugestão de Ulisses,
que era um desses pretendentes, fez que prestassem um juramento de que a defenderiam contra todas as injúrias e que lutariam por sua causa, se fosse necessário. A merda começando. Ela escolheu Menelau e vivia feliz com este quando Paris se tornou hóspede do casal. Paris, auxiliado por Vênus, convenceu-a a fugir com ele para Troia, e foi assim que teve início a famosa Guerra de Troia. Tema do maior entre os poemas épicos da antiguidade, os de Homero e de Virgílio. É guerra que vocês querem? Então guerra que vocês terão. Menelau apelou aos irmãos, líderes da Grécia, para que cumprissem a promessa, unindo-se a ele nos esforços para resgatar a esposa. Quase todos aderiram, menos Ulisses, que se havia casado com Penélope, vivia muito feliz com a esposa e o filho. E não estava disposto a embarcar em uma aventura tão cheia de perlaços. Desse modo, ficou aonde estava, e Palamedes foi enviado para convencê-lo a ir. Quando Palamedes chegou a Ítaca, Ulisses fingiu-se de louco e atrelou o arado a um burro e um boi juntos e começou a semear sal. Para testar sua sanidade, Palamedes pôs o filho de Ulisses, o pequeno Telêmaco, bem na frente do arado, e o pai desviou o apetrecho da criança, demonstrando que não estava absolutamente louco e que não poderia deixar, portanto, de assumir seu compromisso. Estando já envolvido na empresa, Ulisses ajudou a convencer outros líderes relutantes, especialmente Aquiles. Esse herói era filho daquela mesma Tétis, em cujo casamento da maçã da discórdia havia sido atirada entre as deusas. Tétis era imortal, uma ninfa do mar, e sabendo que seu filho pereceria na guerra de Troia se participasse da expedição, empenhou-se em detê-lo. Ela mandou à corte do rei Licomedes e induziu a esconder-se entre as filhas do rei, disfarçado de donzela. Ouviu rumores de que Aquiles estaria ali. Ulisses foi ao palácio disfarçado de mercador, levando consigo muitos ornamentos femininos, com algumas armas misturadas. Enquanto as filhas do rei se deleitavam com as demais mercadorias apresentadas pelo mercador, Aquiles interessou-se pelas armas, traindo-se, assim, aos olhos de Ulisses, que não teve grande dificuldade em convencê-lo a desconsiderar as prudentes advertências da mãe e juntar-se aos seus compatriotas na guerra. Príamo era rei de Troia e Paris o pastor que seduzira Helena, seu filho. Paris fora criado na obscuridade porque havia certos presságios funestos relacionados a ele desde a infância, de que seria a ruína do Estado. Aqui tem uma ilustração do Menelau. Menelau. Pelo menos aqui tá mais bonito, né? Que no filme, coitado, acabaram com ele. Esses presságios pareciam finalmente confirmados, agora que os exércitos gregos em preparação eram os maiores já reunidos até então. Agamenon, o rei de Micenas e irmão do injuriado Menelau, foi escolhido para ser o comandante do exército invasor. Aquiles era o guerreiro mais ilustre do lado dos gregos. Depois dele, vinha o gigante Ájax, muito corajoso, mais tardio de raciocínio, Diomedes, que ficava atrás apenas de Aquiles nas qualidades heróicas, Ulisses, famoso por sua sagacidade, e Nestor, o mais idoso dos líderes gregos, aquele que todos recorriam para se aconselhar. Todavia, Troia não era um inimigo frágil. Príamo, o rei, já era idoso, mas havia sido um príncipe sábio e tinha fortalecido seu estado por meio de um bom governo, formando numerosas alianças com os vizinhos. A principal coluna de sustentação de seu trono, contudo, era seu filho Heitor. Always in my heart. Um dos maiores nobres personagens descritos pela antiguidade pagã. Embora desde o início Heitor tivesse um mau pressentimento a respeito do futuro de sua nação, perseverava com heróica resistência, sem tentar justificar o erro do irmão que causara tal ameaça. Heitor era casado com Andrômaca, e seu caráter como pai e como marido não era menos admirável do que o de guerreiro. Os principais líderes do lado dos troianos, além de Heitor, eram Enéas e Deífobo, Glauco e Sarpedon.
Depois de 2 anos de preparação, a frota e os exércitos gregos reuniram-se no porto de Aulis. Ali, caçando, Agamenon matou um cervo que era consagrado a Diana, e as deusas, em represália, disseminaram a peste entre os exércitos e produziram uma calmaria que não permitia que os navios saíssem do porto. Calcas, o vidente, anunciou então que a ira da deusa virgem só poderia ser aplacada com o sacrifício de uma virgem em seu altar, e que ninguém além da filha do próprio Vencor seria aceitável. Agamenon, embora relutante, aceitou as condições, e a virgem Ifigênia foi enviada ao local, a pretexto de que se casaria com Aquiles. Vou mudar de posição porque minhas costas estão doendo. Eu sou uma senhora de 80 anos no corpo de 22. Quando já estava prestes a ser sacrificada, a deusa acalmou-a e arrebatou-a, deixando em seu lugar uma corça. Ifígena, envolta em uma nuvem, foi carregada para Tauris, onde Diana a fez sacerdotisa do templo. Tennyson, em seu poema Sonho das Belas Mulheres, faz que Ifigênia descreva os próprios sentimentos no momento do sacrifício. Fui destruída de toda a esperança naquele triste lugar, cujo nome meu espírito, com medo, não ousa mencionar. Com as mãos, meu pai cobria o rosto. Quanto a mim, as lágrimas quase me cegavam. Procurei ainda falar, minha voz estava rouca de suspiros. Como num sonho, mal podia enxergar. Os sérios reis de barba escura, com olhares sagazes, aguardando a minha morte. Os altos mastros tremulavam os navios flutuantes, os templos e o povo e o litoral. Alguém passou uma faca pela minha garganta macia, devagar, e tudo terminou. Em seguida, os ventos tornaram-se propícios, a frota içou as velas e conduziu as forças do exército grego até a costa de Troia. Os troianos tentaram evitar o desembarque, mas já na primeira batalha, Protesilau caiu abatido pelas mãos de Heitor. Gente, é o Eric Bana. Protesilau havia deixado em casa sua esposa Laodâmia, que era muito apegada a ele. Quando as notícias de sua morte chegaram, Laodâmia implorou aos deuses que lhe permitissem conversar com Protesilau por apenas 3 horas. O pedido foi atendido. Mercúrio conduziu Protesilau de volta ao mundo superior, e quando ele morreu pela segunda vez, Laodâmia morreu também. Conta-se que as ninfas plantaram olmos em volta de sua sepultura, que cresciam muito bem até alcançar uma altura suficiente para que de cima deles fosse possível avistar Troia, e depois secavam enquanto brotos novos nasciam a partir das raízes. Wordsworth atualizou a história de Protesilau e Laodâmia em um de seus poemas. Parece que o oráculo declarou que a vitória pertenceria à nação que perdesse a primeira vítima de guerra. O poeta representa Protesilau em seu retorno breve à terra, descrevendo a Laodâmia o que lhe aconteceu. O almejado vento foi-nos dado, e então refleti sobre o oráculo quando estávamos no mar silencioso. Como se não houvesse ninguém mais valoroso, resolveu-se que entre 1000 navios o meu deveria ser aquele que primeiro marcaria a praia com sua proa, e que o meu seria o primeiro sangue a atingir as areias de Troia. Mas amarga, muitas vezes amarga era minha dor, quando imaginava tua perda, minha amada esposa. Amando-te, a minha memória se agarrava, e nas alegrias que compartilhávamos na vida mortal, os caminhos que havíamos trilhado, estas fontes e flores, as minhas novas cidades planejadas e as torres incompletas. Quisera o inimigo bradasse sobre nós nessa hora de suspense. Vê como eles tremem, arrogantes em seus arreios, e contudo, entre eles todos, ninguém ousa morrer? Da alma varri as indignidades, velhas fraquezas ressurgiam. Mas pensamentos elevados em altos, incorporados, livraram a mim mesmo. De um lado, do Helesponto, assim quis o destino. Uma mata de grandes árvores que cresciam ali haviam muitas eras. Em cima de um túmulo daquele por quem ela morreu.
e sempre que ganhassem estatura e aquelas muralhas de Ilion pudessem ser vistas, as altas copas das árvores secavam com a visão. Um ciclo incessante de crescimento e morte. Meus amores, para que este vídeo não fique muito longo, nós iremos encerrar o início da Guerra de Troia aqui. E caso vocês queiram, por favor, deixem nos comentários que podemos fazer uma segunda parte. Podemos não, né? Eu não gosto de começar e terminar. Então provavelmente a gente vai ter mais 2 partes, ou mais uma só, se eu conseguir fazer tudo em uma. Sobre a guerra e o final da guerra. E o meu gato acabou de levantar. E vai deitar de novo. Deitou. Ok. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Comentem se vocês querem uma segunda e uma terceira parte. A gente faz sem problema nenhum. E é isso. Minha garganta tá doendo um pouco já, então eu vou parar por agora. Mas trago as segundas partes, terceiras partes em breve. Espero que vocês tenham gostado. Relaxem bastante. Se cuidem. Usem máscara ainda. A gente ainda não tá 100%. Então, consciência é sempre bom. E nos vemos no próximo vídeo.